Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV Sou Líquida. 6 de janeiro de 2019, 15 para as 8 da manhã. Acordei muito cedo hoje, porque velhinho é assim, dorme tarde e acorda cedo. Talvez porque saiba que tem pouco tempo de vida, então precisa aproveitar o dia, né? De noite a gente não faz nada, além de sonhar, mas nem sonhei essa noite. Fiquei acordado até tarde para ver essa premiação do Golden Globe, que é muito cansativa. Marli Fontenelle, bom dia, muito cansativa, muito longa, porque são muitas categorias, filme de comédia, filme de drama, filme musical, muito confuso, apresentador mal encarado. Muito mal encarado o apresentador. Prefiro o Oscar, porque tem aquelas categorias e tal, melhor filme, melhor roteiro. Aqui não, é melhor roteiro de drama, melhor roteiro de comédia ou musical. Ué, comédia ou musical? Enquanto vocês estão chegando, vocês me dão licença, vou tomar o café da manhã, de todas as manhãs. Vocês querem saber quem ganhou os prêmios? Sérgio Neres, tantos que sai do Iraque só depois de receber bilhões por uma base aérea. Tem que tirar esse Trump. Olha, essa é a única situação em que eu concordo com o golpe de Estado. Tem que dar um golpe de Estado também e tirar o Trump de cena. A única premiada de ontem que fez referência ao Trump, sem falar, sem mencionar o nome do Trump, foi a Patrícia Arquette, que disse, olha, o que vai entrar para a história no dia de hoje, na data de hoje, não é a nossa premiação, mas sim o incêndio na Austrália e um presidente que está tuitando só falando em bomba, em destruição. Pois é, Marli, nossa guerra no Brasil é contra a fome, aliás, no mundo também. O mundo passa fome. E esse idiota criminoso querendo destruir o mundo. Tem que tirar de cena, fade out. Bom, quem levou mais prêmios ontem foi Era Uma Vez em Hollywood, que é considerado comédia. Aquilo para mim não é comédia, mas Tarantino ganhou o melhor diretor de comédia. Brad Pitt, melhor coadjuvante. E melhor filme, comédia musical. O irlandês não ganhou nada. Absurdo. O irlandês não ganhou nada. Estava lá à mesa com o Martin Scorsese, Robert De Niro, o Al Pacino. Não vi o Joe Pesci, estava lá. 2 papas também não ganhou nada. Fernando Meirelles estava lá, foi entrevistado. Ele era o estranho no ninho, ali no meio daquela gente.
Então, o grande premiado foi Quentin Tarantino. Eu só não concordo com a categoria comédia para Era Uma Vez em Hollywood. Só se for comédia, só se for humor negro. E esse Globo de Ouro premia filmes e séries. Terminou depois de 1 da manhã. Eu até tinha me comprometido com vocês de entrar, de fazer um programa logo depois para comentar os programas, mas era 1 da manhã. Vou começar um programa 1 da manhã, um desrespeito a vocês, né? Que moram no Brasil e nos outros países estariam acordando, então achei que não valia a pena. Elton John estava lá, ganhou a melhor música original. E o ator do filme ganhou o melhor ator de comédia ou musical. Melhor filme, drama, ganhou 1917. 1917 parece um filme sobre a Revolução Soviética, mas não é. É sobre um episódio da Primeira Guerra. E o Sam Mendes ganhou o melhor diretor de drama. Não gostei do Globo de Ouro. Uma premiação muito extensa, nem sei quantas categorias. Mas é claro que grande preocupação continua sendo esse maluco do Trump. Tem duas coisas que tem que ser feitas: tirar Trump do poder e tirar os Estados Unidos do Oriente Médio. Não tem mais nada a ver um país interferir numa região longe do seu país. Não cabe mais. O mundo tem que vetar, tem que tirar. Tá certo o Iraque de pedir a expulsão das tropas americanas. Para quê? Eles só trazem a desgraça, luto, miséria. Tem que tirar o Trump de cena. Tem outro jeito. Não dá para esperar a eleição. A ONU tem que tirar o Trump de cena. Antes que ele exploda o mundo inteiro. Que é pior que Hitler, porque Hitler não tinha as bombas que o Trump tem. Todos os grandes países condenaram o ataque americano. Brasil não, Brasil, bom, não podia ser diferente com um presidente que ama o Trump, né? E não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo, que é esse Bolsonaro aí. Está faltando o povo americano, assim como os iranianos saíram ontem no funeral do Soleimani. Os americanos têm que voltar àqueles protestos que acabaram com a guerra do Vietnã. Os americanos na rua pedindo o fim da guerra. Ontem, mais 3.000 soldados enviados para a região, já tem 5.000 lá. Os Estados Unidos não pode ser
dono do mundo, e não é. Ontem apresentei para vocês 2 novas paródias em homenagem a Elza Soares, que está fazendo 90 anos e lançando um disco. Que maravilha, né? Lançar um novo disco aos 90 anos. Eu me sinto um adolescente quando eu vejo uma pessoa de 90 anos lançando disco. Eu estou com 70, quer dizer, sou um adolescente. Bom, do Golden Globe você já sabe, né? Querem mais saber alguma coisa do Golden Globe? O Tom Hanks foi homenageado com o prêmio Cecil B. DeMille pela sua obra. A Ellen... uma coisa importante e legal no Globo de Ouro foi a presença da diversidade gay. Ellen DeGeneres ganhou o prêmio Carol Burnett, não sei o que bem quer dizer isso, mas o Elton John apareceu ao lado do marido. Foi legal, 2 velhinhos. Olha, esse é meu marido. E esse é um casamento de 52 anos. O marido fez a letra da canção original que ganhou o prêmio no filme sobre a vida dele, Rocketman. E o ator de Rocketman ganhou também o prêmio de melhor ator de musical ou drama. Free Butterfly, salve, salve, Marli Fontenelle, irei para São Paulo conhecer essa padaria. Claro, Marli Fontenelle, pode vir. Free Butterfly, Amoriello Raffaelli, fora Trump, né? Agora, eu acho que, claro que ninguém vai ser influenciado aqui por nós, né? Mas o mundo quer fora Trump. O comediante Rick Gervais é uma lenda absoluta. Gostei muito das críticas que ele fez sobre Hollywood. Achei o cara mal criado, mal-humorado. Eu não gostei. Free Butterfly. Eu não conhecia esse cara. Pra mim não é comediante, um cara ranzinza, mal criado. Ele ofende as pessoas, ele não faz humor. Eu não gosto desse humor dele, não. Tem uma criança chorando aqui no fundo. Não sei porque trazem criança essa hora na padaria. Reinaldo Salles, mês que vem o Brasil sediará um evento que servirá para que os Estados Unidos tentem dissuadir outros países a apoiarem a ofensiva contra o Irã, com total apoio de Bolsonaro. Free Butterfly, Elton John ganhou da Beyoncé. Free Butterfly, Rick Gervais, se você ganhar um prêmio hoje à noite, não use como plataforma para fazer um discurso político. Não estará em posição de dar uma palestra ao público sobre qualquer coisa. Mal criado esse cara, viu? Reinaldo Salles, também a Bibi, foi até o fim trabalhando. Mais de 90, né? O melhor do Globo de Ouro para mim foi Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, lindo e solteiro. O Leonardo DiCaprio não ganhou nada, mas o Brad Pitt ganhou. Coadjuvante. Free Butterfly, Elza Soares, Helenice, bom dia, Helenice. Então, olha, para começar, vou cantar as paródias que eu apresentei ontem. Não sei se todo mundo viu. Mas eu vou cantar para vocês, aí em seguida vou ler e comentar os jornais com vocês. Ellen DeGeneres, essa foi uma bela homenagem, Ellen DeGeneres. Isso foi legal, né? Muitos gays e etc. Se acaso você votasse num cara que não tem classe, não tem coração, não tem pudor, será que tinha coragem de esconder a verdade com ele o Brasil?
só piorou. Eu falo porque o Bolsonaro é um fariseu, falso messias, que engana o eleitor. Se ainda desgraça é pouca, ele não cala a boca e assim só espalha ódio e terror. Se acaso você votasse num cara que não tem classe, não tem coração, não tem pudor, será que tinha coragem de esconder a verdade com ele no Brasil? Só piorou. Eu falo porque o Bolsonaro é um fariseu, falso messias, que engana o eleitor. Se ainda desgraça é pouca, ele não cala a boca e assim só espalha ódio e terror. E a outra paródia é outro sucesso da Elza. E daí? Proibiram que eu votasse, proibiram que eu sorrisse, proibiram que eu sonhasse e cantasse por aí. Roubaram minha paz, o meu sorriso, não adianta, eu aviso. O eleitor perguntará, e daí? O PT que eu vou votar, ninguém vai mudar meu voto não, que é meu, somente meu. Proibiram que eu votasse, proibiram que eu sorrisse, proibiram que eu sonhasse e cantasse por aí. Roubaram minha paz, o meu sorriso, não adianta, eu aviso. O eleitor perguntará, e daí? Daí que numa outra eleição é no PT que eu vou votar, ninguém vai mudar meu voto não, que é meu, somente meu. Então essas são as novas paródias. Helenice, vejo muitos brasileiros opinarem sobre esse general sem mesmo nunca ter ouvido falar dele antes. Brasileiro dizendo que o general era herói, como o brasileiro sabe que o cara era herói se não conhece. Tem esse lado aí que é realmente muito ruim. As pessoas que falam, comentam e é só papagaiada. Alguém falou que o cara é herói, então vira herói. Mas o grande vilão é o Trump. Tá? O grande vilão é o Trump. Tem que barrar esse cara antes que ele exploda o mundo, porque é um louco. Esse Trump é um louco. Ser tirado pela ONU, pela Europa. A Europa está dizendo para baixar a bola. A Rússia e a China também. O mundo não quer explodir. Se o Trump quer, Free Butterfly gostou do presidente escolher seu governo. Veio para agredir, só porque em jornais de hoje, Iraque aprova a saída americana e Irã se afasta de acordo mundial para afastar o Trump das bombas. O Trump tem muita bomba. Ele que se exploda. Guga Chakra, expulsão de americanos é vitória do Irã. Fernando Gabeira, vamos ver aqui. Olha, folia de na abertura não oficial do Carnaval do Rio. Ontem foi aberto o Carnaval do Rio, então, como é o Carnaval da Pirralha, sou obrigado a cantar. No Carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. No Carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. Vou me cobrir com folhas de palmeira dos jardins da Babilônia. Com a água da cachoeira vou apagar os incêndios da Amazônia. Não fujo de cara feia, nem esquento com canalha. E me esbaldo na areia, se me chama de pirralha. Pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha,
canalha é quem me diz pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha, canalha é quem me diz. Então está aberto o Carnaval 2020. Helenice diz que eu sei que o Trump não presta, mas por isso não vamos dar o título de herói. Claro, isso eu concordo com você. O general que nunca ouviram falar. Claro, eu concordo inteiramente com você. Fico indignado com as pessoas que dão opinião sem saber. Concordo inteiramente com você. Mas o Trump é muito mais perigoso que esse cara era. É muito mais perigoso. O grande perigo para o mundo é o Trump. Free Butterfly, rico em inglês, ele absolutamente destruiu Hollywood. Bem merecido, quantos negros ali dentro. Free Butterfly, Rock disse, você não sabe sobre o mundo real e a maioria de vocês passou menos tempo na escola do que Greta Thunberg. Não use essa plataforma para fazer um discurso político. Ô Marcos, Bad Connection, opa, here, você acordou falando inglês hoje? Então é o seguinte, eu não tenho nenhuma influência para fazer nenhuma campanha, mas o que eu gostaria que acontecesse é o Trump ser empichado. Impeachment do Trump antes que ele destrua o mundo. É a primeira vez que eu sou favorável a um golpe de Estado dos Estados Unidos. Tira esse cara. Tira. A ONU tem que tirar esse cara, porque ele está querendo explodir o mundo. Vamos lá, vamos ao Globo, vamos ver o que diz o Globo. Daniela Mercury, quando ocupamos a rua no Carnaval, somos cidadãos. Queria muito que a Daniela Mercury gravasse a pirralha. Como é que eu faço para chegar a Daniela Mercury? Alguém conhece a Daniela Mercury? Seria maravilhoso a Daniela gravar a pirralha, seria o maior sucesso do Carnaval. Fernando Gabeira, segunda década do século. Já começou errado, porque não começou a segunda década, não existiu o ano zero. A segunda década começa no ano que vem. No passado, houve um humorista chamado Dom José Cavaca, que escreveu algo mais ou menos assim: acorda que já é 1962 e você precisa trabalhar. Num país em que os integralistas, que já começa a perigosa com os incidentes em Bagdá. Bom, não é a segunda década, esse é o último ano da primeira década. Chega de Fernando Gabeira, portanto. Rosisca Darcy de Oliveira, O Labirinto do Tempo. Vamos ver se é interessante a coluna da Rosisca. Cada flor jogada na água, cada pé molhado no mar, é um gesto de esperança. Senão a multidão não cobriria as areias de Copacabana, sussurrando desejos a Iemanjá. Fim de ano, fim de década. Errou de novo, não acabou a década. Não acabou a década. Envolto em certezas, nosso tempo é pobre em consolos e estruturas sólidas. Parará, parará. O obscurantismo, como é de praxe, ameaçou artistas, intelectuais e jornalistas. Assustado com o mundo complexo, que não cabe em seus limites estreitos, rumina um sentimento de rancor. Errou, Rosisca. Todos falando que acabou a década, que começou uma nova década. Não começou. Este é o último ano da década de 10. O ano zero não existe. O ano zero não existe. Olha aqui, Bolsonaro e Moro, os dois de mau humor. Os dois de mau humor. As boas notícias é que o Bolsonaro está brigado com o filho Carlos, aquele do Twitter, aquele maluco que fala maluquices no Twitter. Ei, você Jair é o próximo a cair, mas o primeiro que tem que cair é o Trump. O Trump é a grande ameaça ao mundo. Comparados a jogadores de futebol pelo presidente, ministros têm cotação variada na Bolsa de Valores do governo após um ano.
Como o presidente avalia seus ministros? A analogia com o futebol costuma ser feita pelo Bolsonaro. Ele é o técnico e os 22 ministros são jogadores que estão lá para fazer gol, só que só fazem gol contra, ou gol de mão. Helenice não suporta olhar a cara do Bozo do Moro, nem eu. Mira Fávero, bom dia. Miro Teixeira, não existe unidade no governo do presidente. Vamos ver a entrevista do Miro Teixeira, 74 anos, um pouquinho mais velho do que eu. Está sem mandato federal. Como o senhor analisa a atuação do Congresso no primeiro ano de Bolsonaro? É um momento de observação de parte a parte, de estudo, de tentativas de entendimento. E pela oposição, de tentativa de exibir propostas melhores que as do governo. E, de certa maneira, de celebrar os desentendimentos das forças governamentais. E essa foi uma característica deste ano. Tadeu Jimenez, bom dia. Que saudade, feliz 2020. Saudade de você também, Tadeu. Há 15 dias ausente da TV Sonic. Daqui a 3 dias, primeiro aniversário da TV Sonic vai ser lá em Paraty. Brincadeira, não vão levar a sério, tá? É uma brincadeira minha com meu amigo imaginário, Marco Schneider. O senhor já tinha visto algo parecido no início de governo? Não. Bolsonaro é uma exceção entre os presidentes que o antecederam. Bolsonaro não teve qualquer origem política de grande visibilidade, nem era uma cogitação plausível para chegar à presidência. Ele sabe que só tem 3 aliados sinceros. Os 3 firmam, não tem mais nem 3, porque está brigado com o Carlos. Me impressiona como ele não tem aliados sinceros, verdadeiros. O Nelson Rodrigues dizia: o dinheiro compra até amor verdadeiro. O poder também. No caso do Bolsonaro, pode estar comprando amor, mas verdadeiro não, porque pelas costas ele sofre mais que a Dilma sofria dos próprios aliados. Miro Teixeira. O Globo tá magrinho hoje. Tá muito magrinho o Globo hoje. Aqui a matéria sobre o início do carnaval. Carnaval ampliado, blocos fazem abertura não oficial da folia, que deve durar quase 2 meses. Vamos ver quando é que vai ser o carnaval. Passado o Réveillon, a cidade volta a atenção para outra menina dos olhos, o carnaval de rua, que deve ajudar o Rio a bater mais um recorde de turistas. Projeções da Rio Tour indicam que nas próximas semanas a cidade receberá 1.900.000 visitantes, contra cerca de 1.600.000 em 2019. Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de ir ao Rio de Janeiro do Wilson Witzel. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro. A festa terá duração de 57 dias. Indo até 1º de março, quando o Rio completa 455 anos. Apesar de a abertura oficial só estar marcada para o próximo domingo, a folia começou ontem. Mas quando é que vai ser o carnaval, hein? No carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. Que dia vai... Alguém sabe aí que dia vai ser o carnaval? Se vai ser em fevereiro ou em março? Alguém aí sabe que dia vai ser o carnaval? Free Butterfly. O Rick fez crítica dizendo: eu nunca vou ser chamado mesmo para fazer essa apresentação, então vou falar a verdade. Achei ele afrontoso e verdadeiro. Foi a última dele. E o presidente da Associação dos Jornalistas Estrangeiros, que deu os prêmios, falou: ô Gervais, espero que você cumpra a sua promessa. Não volte ano que vem. Esse cara é desagradável, hostil, ofensivo, mal criado, do cara. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Anselmo Góes.
Anselmo Góes. Nunca tem nada nesse Anselmo Góes. No carnaval não vou usar mortalha. A minha... Olha, Flávio Bolsonaro, tem uma notinha aqui que vale a pena. Flávio Bolsonaro passou o Réveillon em Orlando, na Flórida. Já o irmão Eduardo estava ontem surfando com um amigo em Rock Point, no Havaí. Que pariu. Isto, eles são sabujos do Donald Trump, foram lá gastar dinheiro nos Estados Unidos, né? Em vez de gastar o dinheiro aqui, foram gastar lá. Bom, o Globo realmente não tem mais nada de interessante. Fraquíssimo o Globo hoje. Vamos ver se a Folha está melhor. Se não, olha, nem a charge do Chico impressiona. O que impressionou foi a multidão. Eu nunca vi tanta gente. Eles falam em milhares de iranianos, mas não são milhares, são milhões. Eu nunca vi tanta gente na rua como ontem. Vejam só. Vejam quanta gente nas ruas de Teherã. São milhões, não são milhares. No carnaval não. Mas cadê a... vamos ver a Daniela Mercury, está no segundo caderno. Queria muito que a Daniela Mercury gravasse a Pirralha. Não é? Não seria uma boa? Joaquim Ferreira dos Santos. Ah, esse vale a pena ler. Vamos ver. Os Reis Magos e o bode do Trump. Hoje é dia dos Santos Reis. 6 de janeiro, dia de Reis. A data em que os católicos encerram seu período de festas religiosas e botam na vitrola a música do Tim Maia. Eles descem o anjo da árvore, mastigam a última rabanada e rezam para que assim na terra como na letra da música, os reis magos sacudam seus pandeiros de fita e levem os bodes da gente. Cristo nasceu no mês passado, foi presenteado esta madrugada com ouro, incenso e mirra. Hoje, 6 de janeiro, é hora de aceitar o calendário e cair na real. Se há 2020 anos os reis magos do catecismo chegaram à manjedoura do Oriente Médio, guiados pela estrela divina, agora precisam voltar para casa e as notícias andam ruins. As luzes na região são as bombas do Trump. Está encerrada a trégua católica do paz na terra entre os homens de boa vontade. Jogados no lixo os cartões de boas festas. O homem mau volta a exercer seus podres poderes. Foram-se os tapias nas costas, os votos de tudo de bom. Gaspar, Baltazar e Melchior eram reis sem coroas, sem reinados especificados, vindos de um vago oriente. Por muitos anos causaram no humorista Milor Fernandes uma estranheza profunda por atravessarem um deserto a fim de louvar o recém-nascido, cuja missão era declaradamente subverter a ordem. Blasfêmia do Milor, já não importa. O Dia de Reis teve prestígio até 1967, quando os militares, levados ao poder pela Marcha da Família por Deus pela Liberdade, deram um downgrade na data. Contra a vontade das beatas, que doaram ouro pelo Brasil, eles a retiraram do calendário de feriados. A festa esvaziou. Os reis magos nunca mais tiveram o mesmo prestígio. Ninguém mais se lembrou de lhes agradecer os presentes ao menino Jesus. Aqui tem também uma matéria sobre Terry Gilliam, o cineasta de Don Quixote e ex-Monty Python, que é o inspirador da Porta dos Fundos. Terry Gilliam, 79 anos, mais um velhinho em atividade. Parabéns, Terry Gilliam. Admite que é uma pessoa ofensiva e acrescenta: isso não é culpa dele, é sua. Hoje as pessoas se esforçam para se ofender, diz ele com um sorriso. Não sei por que estou fazendo isso, não é mais divertido.
mas ele parece estar se divertindo. Quanto mais incendiária a opinião dele, criticando o movimento Me Too, de que homens brancos são as verdadeiras vítimas, de que as mulheres detêm todo o poder, maior o sorriso. A última do diretor no mês passado foi dizer que o filme Pantera Negra era uma absoluta asneira e que a equipe que o produziu nunca foi à África. E agora, às vésperas do julgamento de Harvey Weinstein, ele volta a emitir seus pontos de vista polêmicos, que têm gerado repercussão negativa mundo afora. Estamos em Londres para discutir um novo filme de Gilliam, O Homem que Matou Dom Quixote. Há 20 anos que ele estava tentando fazer a sua adaptação realista e mágica do romance de Cervantes de 1605. A jornada até a conclusão do filme foi tão conturbada que gerou até um documentário. Gilliam começou a filmar em 2000 com Johnny Depp e Jean Rochefort nos papéis principais, mas a produção foi abandonada no segundo dia, quando uma inundação varreu o cenário e Rochefort teve espasmos nas costas. Depois disso, outros contratempos aconteceram. Dom Quixote é um homem louco, diz Gilliam, mas sua visão do mundo é nobre, é sobre cavalheirismo. Não há espaço para a masculinidade moderna. O olhar masculino acabou. Vivemos num tempo em que sempre há alguém responsável por suas falhas. E eu não gosto disso. Quero que as pessoas assumam a responsabilidade e não apontem o dedo constantemente dizendo: você arruinou a minha vida. Eu realmente sinto que havia muitas pessoas decentes ou levemente irritadas que estavam sendo massacradas. Isso é errado. Eu tive que trabalhar com Harvey Weinstein e conheço o abuso, mas não quero que as pessoas digam que todos os homens são iguais. No meu filme Pescador de Ilusões, 2 produtoras eram mulheres. Uma era realmente boa produtora e a outra era uma neurótica. Não tinha a ver com o gênero delas, tinha a ver com a maneira como as pessoas o usam. Entendo que os homens têm tido mais poder há mais tempo, mas estou cansado, como homem branco, de ser responsabilizado por tudo que há de errado com o mundo. Você pode acreditar no que quiser, mas tem sempre o fundamentalismo do você tem que atacar outras pessoas que não são com você. É isso que me deixa louco. A vida é fantástica, é maravilhosa, é tão complexa. Aproveite, divirta-se. Foi por isso que não me tornei missionário. Eu era um pequeno fanático quando jovem, mas quando vi que não se podia fazer piada de Deus, pensei, isso é estúpido. Quem gostaria de acreditar em um Deus de quem não se pode rir? Esse é o Terry Gilliam, do Monty Python, que inspirou Porta dos Fundos e tantos humoristas mais. Daniela Mercury, o Brasil nunca precisou de tanto axé. Ela está lançando o quê? Rainha da Balbúrdia. Minha forma de falar é a música. Balbúrdia traz a ancestralidade dos blocos afro na forma de protestar. Não está falando nada do Bolsonaro. De que adianta o dinheiro e o materialismo da sociedade? É preciso justiça social, respeito à ancestralidade. Quando a gente desrespeita o indígena, o negro, ferimos nossa origem. A sociedade capitalista desumaniza, a arte está aí para humanizar. Mas não fala nada de Bolsonaro aqui. No carnaval não vou usar mortalha. Bom, quem conhece Marco Schneider, você está encarregado de contactar a Daniela Mercury para ela gravar Pirralha. Mersa Silva, bom dia. Helenice diz que o carnaval é em fevereiro. Dia 20, diz a Helenice. Antônio Carlos, bom dia. Matina BR, bom dia. Semana vai ser uma bomba atrás da outra. A casa da Micheque, do Queiroz, do Flávio Bolsonaro vai cair. Ana Carla, bom dia. Moro em Paraty, bairro Pantanal, muito verde e pássaros.
Mércia Silva, carnaval é 25 de fevereiro, obrigado. Helenice diz que começa 21, sexta-feira de fevereiro. César Valério também está aqui. Matina BR, os Carluxos podem ir se despedindo, pois eles estão pertinho de surfar em Bangu 1. Lisiane Vieira Martinez, daqui o seu bom dia. César Valério, o chanceler brasileiro vai promover em fevereiro o encontro dos amigos e aliados do Exército Americano do Brasil. Que horror! Vamos à Folha de São Paulo. Já são que horas? Mais de 8, né? Mas aqui tem uma entrevista legal. Luiz Fernando Veríssimo. Bolsonaro e ministros são figuras do realismo mágico. Vamos direto à entrevista do Luiz Fernando Veríssimo na Folha. Ele escreve no Globo, mas essa entrevista está na Folha. Onde está a entrevista de Luiz Fernando Veríssimo? No carnaval não vou usar mortalha. Olha aqui, o analista de Bagé receberia Bolsonaro com um joelhaço. Como seria uma consulta de Jair Bolsonaro com o analista de Bagé? Marco Schneider já está contratando a Daniela Mercury para o Carnaval de Paraty. Muito bem. O analista receberia o Bolsonaro com um joelhaço, para a inveja de muita gente. E se Olavo de Carvalho estivesse na antessala com Lindaura? Que indicação ela daria ao analista? Ela avisaria: esse veio pelo SUS, doutor, que no caso dele quer dizer sou Uber sim. O analista de Bagé teria um tratamento para os aspectos que o escritor Luiz Fernando Veríssimo critica no governo Bolsonaro? Teria, mas envolveria tratamento com águas, lobotomias e talvez uma nova eleição, séria desta vez. Como o inventor do personagem narraria uma consulta de uma transexual do analista? O transexual procuraria o analista por estar em revolta contra a sua porção mulher, o que poderia ser interpretado como homofobia. Quando as fake news ganharam a visibilidade, imagino que o senhor tenha pensado algo como bem-vindos ao meu mundo. É isso mesmo? Na medida em que são formas de ficção, as fake news requerem alta dose de criatividade para competir com as news de verdade. Estas sim, frequentemente incríveis. O Bolsonaro e alguns dos seus ministros são claramente figuras do realismo mágico, mas reais. A eleição de um candidato improvável como Bolsonaro energizou o meio político. Parafraseando o que disse aquele irmão Karamazov do Dostoiévski sobre a ausência de Deus: se um Bolsonaro chegou à presidência da República, tudo é permitido. As pessoas mundo afora se cansaram de fazer política no sentido de ganhar corações e mentes? Eu acho que é o contrário. A entrevista é de Roberto Dias. É chato quando as perguntas são maiores que as respostas. O que mais chama a sua atenção nas redes sociais? O ódio das pessoas. Prova do que eu sempre digo: o mundo não é mau, é só muito mal frequentado. É cansativo ser de esquerda? Ou seria mais cansativo não ser de esquerda? Talvez ingenuamente, eu não entendo como uma pessoa que enxerga o país à sua volta, vive suas desigualdades e sabe a causa das suas misérias, pode não ser de esquerda. Ser de esquerda não é uma opção, é uma decorrência, mas que às vezes desanima. Como o senhor escolhe um tema para escrever uma coluna no jornal? A crônica ou a coluna nos permite variar de assuntos e chamar o que sair de crônica. Que mais aqui? Voltando às fake news, elas são literatura. As fake news que funcionam como fatos falsos e mentiras convincentes, obviamente fracassam como literatura. Aliás, o Luiz Fernando Veríssimo não é bom em entrevista, porque ele fala muito pouco.
Como o senhor consome informação jornalística? Zero Hora, Estadão, Folha e Globo, pela ordem de entrega em casa. The New York Times, The Guardian, revista The New Yorker, TV. Entrevista chatinha. E o Luiz Fernando Veríssimo é um péssimo entrevistado. Ele é muito lacônico. Então vamos lá, os colunistas da Folha, o que dizem sobre essa maluquice que o Trump está armando. O Trump que explodiu o mundo, ele que se exploda sozinho. Sexo, drogas e roubalheira. Vinícius Mota. Francisca vai ao supermercado e compra uma dúzia de latinhas de cerveja. Bento passa por um ponto de tráfico e arremata 5 pedras de crack. Pedro é cliente de uma sex shop. Maria paga michês. O que é isso? Renata tem uma atuação exemplar no controle de estoques da loja de bijuterias. Paulo desvia algumas peças todo mês sem ser percebido. Não sei o que é isso. Chega. Ameaça mora ao lado, escreve Leandro Colombo. Os melhores colunistas não escrevem às segundas-feiras. O que será? O presidente Bolsonaro começou 2020 sem surpreender. Soltou nos primeiros dias do ano frases desconexas, como aquela do montão de amontoado de muita coisa escrita nos livros didáticos, e apoiou o ataque dos Estados Unidos que matou um líder militar iraniano. No sábado, passou 55 minutos em uma live em rede social. Olha, francamente, falar de Bolsonaro hoje, com o mundo quase explodindo, é supérfluo. Maria de Fátima, Alex, você me inspira a não desanimar. Lisiane Vieira, sou de Bagé, a terra do analista de Bagé. A maioria da população daqui de Bagé elegeu Bolsonaro, infelizmente. Que horror. Deve estar arrependidos. Free Butterfly pergunta se eu conheço a Tyler Perry. Ele é um ator, Tyler Perry. Ele é um ator americano negro e foi humilhado por Hollywood. E hoje é dono de um estúdio em Atlanta. Não conhecia, não. Ensaiando vizinhanças, bom dia. Não conheço esse Tyler ou Tyler Perry. Está muito fraca. Os colunistas desimportantes. Na Folha de São Paulo, Jornal de Segunda. Jornal de segunda-feira. Miguel de Almeida, vamos ver. Trabalhei com Miguel de Almeida em 1986. Dória e o vaso sanitário de Bill Gates. Quase todos os governantes brasileiros sabem quem é Bill Gates. Ao menos são capazes de balbuciar se tratar de um dos homens mais ricos do mundo. O documentário O Código Bill Gates, direção de Davis Guggenheim na Netflix, mostra a segunda revolução a ser provocada por essa figura heráldica e polêmica. Depois de demonstrar na prática que o software é mais importante do que o hardware, Gates agora conseguiu colocar em linha de produção um vaso sanitário que prescinde de fossa e litros de água. No vaso, o cidadão fará ali suas necessidades. Cocô e xixi serão trabalhados por processos químicos. A urina virará pó e as fezes se transformam em energia. Uma família de 5 pessoas bem alimentadas gera uma massa diária no vaso capaz de recarregar seus celulares. Um assunto fecal, muito chato. Tem uma coisa boa aqui. A coluna do Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros. A Fiesp é fascista. Foi o que eu escrevi ontem. Escrevi justamente sobre isso. Tem muita coisa que eu concordo com o Celso Rocha de Barros. Vocês viram minha coluna de ontem no 247? Paulo Scaff não aprendeu com a história, não aprendeu que o fascismo destruiu a indústria, destruiu a Europa, e ele está apoiando o fascismo do Bolsonaro, inclusive financiando escolas militarizadas.
que não tem nada que ver com os deveres e tarefas da Fiesp. Bom, vamos ver Celso Rocha de Barros. O bolsonarismo de SCAF amarra a elite de São Paulo ao que há de mais imundo na política. Paulo SCAF, presidente da Fiesp, está trabalhando pela organização do partido de Bolsonaro no Estado. É uma vergonha para a indústria brasileira e para São Paulo. Associando-se ao bolsonarismo, SCAF está amarrando a elite do Estado mais dinâmico do Brasil ao que há de mais imundo e atrasado na tradição política brasileira. A vanguarda de nosso empresariado defende o torturador Brilhante Ustra, que introduzia ratos nas vaginas das presas. A locomotiva da nação dá graças a Deus porque Pinochet matou o pai de Michelle Bachelet. Há planos para projetar uma placa rasgada com o nome de Marielle Franco na fachada da sede na Paulista. As milícias de Rio das Pedras poderão se filiar à Fiesp. A elite paulista, que já financiou a Semana de Arte Moderna, a USP e o MASP, agora patrocinará a doença mental de Olavo de Carvalho. Os empreendedores bandeirantes defendem o negacionismo climático. Aliás, que modelo de empreendedorismo os federados de SCAF pretendem oferecer aos jovens paulistas? A startup Escritório do Crime? Os cidadãos brasileiros, a quem o país permitiu ter mais dinheiro, apoiam um novo AI-5? Entusiasmam-se com os ataques ao STF? Defendem a guerra de Bolsonaro contra a imprensa livre? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo será defensora do atraso e do coronelismo, do preconceito e do obscurantismo, da mais torpe e abjeta depravação autoritária? Ao redor do mundo, segmentos econômicos que não se mostraram capazes de competir globalmente se aliaram ao populismo autoritário. Se o empresariado paulista seguir SCAF no bolsonarismo, terá também assinado sua desistência. Talvez a indústria brasileira, em franco declínio, abrace o bolsonarismo, como os antigos mineiros do norte da Inglaterra abraçaram o Brexit. Vale lembrar, o bolsonarismo se distingue de outros autoritarismos da mesma safra pelo apoio que tem nas elites. Se os industriais paulistas não protestarem contra Bolsonaro na qualidade de industriais, poderiam ao menos protestar na qualidade de paulistas. Bolsonaro venceu em São Paulo, mas representa o contrário da visão que São Paulo já foi. Bolsonaro acha que desenvolvimento é plantar em cada vez mais terras, explorar cada vez mais minas. É o exato contrário do tipo de atividade econômica moderna, intensiva, em conhecimento em que São Paulo é líder. São Paulo é suas universidades, é o Centro da Ciência Nacional, é a FAPESP. Bolsonaro é censura ao INPE, guerra às universidades e negacionismo climático. São Paulo foi o berço dos dois melhores partidos que o Brasil já teve, PT e PSDB. Bolsonaro é uma infecção oportunista, nascida das crises dos dois. São Paulo é um dos poucos estados em que dois grandes jornais sobrevivem. Bolsonaro pretende estrangulá-los financeiramente e substituí-los pelo jornalismo puxa-saco, muito comum nas regiões mais pobres. Ainda resta a esperança de que SCAF não seja representativo da indústria paulista como um todo. Matéria de Bruna Narciso, publicada nesta Folha em 3 de janeiro, mostrou que há industriais insatisfeitos com os movimentos recentes do presidente da Fiesp. Tomara que sejam muitos e que estejam insatisfeitos pelo motivo certo. Muito bem, Celso Rocha de Barros. Muito bem. Marco Schneider, gosto muito do seu texto, do Celso Rocha de Barros, né? É seco, objetivo, sem adjetivos ou advérbios de modo, como deve ser o jornalismo. Quem foram seus... Você está falando do meu texto? Puxa, Marcos, muito obrigado.
Pensei que você está falando do Celso Vaz de Barros, que é meu ídolo. Pô, tá falando de mim, ensaiando vizinhança, ali adorei o artigo, deveria ser lido pelos empresários brasileiros. Marcos está me elogiando aqui, puxa vida, muito obrigado. Quem foram meus influenciadores? Olha, meus ídolos são Celso Vaz de Barros, o Bernardo Melo Franco, esses caras aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa que preste na Folha. Nascida na periferia de São Paulo, vira secretária estratégica de Dória. Com perfil técnico e mestrado em Harvard, Patrícia Ellen, 41 anos, ocupa a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. E olhem a multidão que saiu inteirando no funeral do general, olha aqui, milhões, nunca vi tanta gente junta, nunca vi. Tem que tirar o Trump do poder antes que ele exploda o mundo, essa é a minha mensagem. Evento em São Paulo homenageia general Qassim Soleimani, isso aí também é um absurdo. Um evento em homenagem à memória de Soleimani reuniu cerca de 100 pessoas em um hotel da capital paulista ontem. Evento realizado pela comunidade iraniana em São Paulo. Soleimani foi tratado como mártir. Foi martirizado uma pessoa importante no mundo inteiro. Não foi importante no mundo inteiro, só era conhecido no Irã. Ele lutou para apoiar os oprimidos contra o terrorismo. O ex-deputado federal Jamil Murad, que foi do PCdoB, fez críticas a Bolsonaro. Não é justo o Brasil ser um empregado submisso dos Estados Unidos nessa guerra. O Estado brasileiro não pertence ao presidente da República ou a um grupo. Muito bem, olha, eu sou a favor de derrubar o Trump, mas homenagem a um general, não sei não. Marco Schneider está falando dos meus textos, muito obrigado. O presidente da Fiesp é industrial falido, isso mesmo, MXL. Cara Luísa Veras, bom dia de Pelotas. Quem mais de interessante aqui na Folha? Vamos ver Matias Alencastro. Donald Trump liquidou a governança global. Mundialmente famoso desde a semana passada, Qassim Soleimani encarnava a figura literária do agente persa, negociador irascível, criativo e realista. Ele é apontado como o principal responsável pela expansão da esfera de influência de Teherã. Sob seu comando, a Força Quds passou a operar na interface entre o aparato militar formal e informal, organizando uma rede de atores não estatais do Mediterrâneo a Caxemira. Tal como as outras partes envolvidas no interminável conflito do Oriente Médio, Soleimani cometeu inúmeros crimes de guerra, mas sua popularidade no Irã era inquestionável. Até os dissidentes do regime condenaram seu assassinato. O funeral de ontem reuniu uma quantidade impensável de populares, só comparável ao funeral do líder supremo Khomeini. Ao que tudo indica, o governo de Hassan Rouhani, confrontado a poderosas revoltas sociais, saiu reforçado pelo ataque dos Estados Unidos. Outros motivos tornam a morte de Soleimani ainda mais excepcional. Ele não é convenções mais elementares das relações internacionais. Estabelece que devem ser evitados ataques sumários a diplomatas, ministros e militares de alta patente. Esse acordo tácito torna possível o diálogo entre os piores inimigos. É, por exemplo, amplamente conhecido que as forças ocidentais contaram com o apoio dos militares iranianos para derrotar os talibãs afegãos e mais tarde o Estado Islâmico. O general Soleimani pilotava uma guerra por procuração no Iraque, mas o Irã não estava em guerra declarada com os Estados Unidos.
Ele não era o general Yamamoto, o arquiteto do ataque de Pearl Harbor, liquidado em 1943 a pedido de Franklin Roosevelt, nem o líder Muammar Gaddafi, financiador de um ataque terrorista contra civis americanos e alvo de um ataque aéreo aprovado, mas nunca oficialmente reconhecido por Ronald Reagan em 1986. Até para os padrões dos juristas de Washington, que esticaram ao máximo o direito de conduzir assassinatos extrajudiciais na era Barack Obama, Soleimani era dificilmente um alvo legítimo. A justificativa avançada de que o iraniano preparava um ataque iminente parece tão frágil quanto as armas de destruição em massa iraquianas. A relatora da ONU sobre assassinatos extrajudiciais, Anis Kalamar, já indicou que Donald Trump pode ter agido ilegalmente. A involução das relações entre os Estados Unidos e o Irã é a melhor ilustração do impacto catastrófico de Donald Trump na governança global. Formalizado em 2015, o acordo nuclear, uma peça exímia de diplomacia e ciência de ponta, criava condições para a reinserção internacional do Irã. Motivado pela ânsia infantil de obliterar o legado de Barack Obama, Trump rasgou o compromisso e regressou ao regime medieval de sanções, na origem de uma crise humanitária tão inútil como brutal. Depois de reacender o conflito, ele autoriza o assassinato ilegal de uma figura-chave e ameaça cometer crimes contra a humanidade no Twitter. E ainda há quem se sinta mais seguro vivendo nesse mundo sem leis nem reis. Vou repetir, Trump tem que ser derrubado antes que exploda o mundo. Essa é uma rara ocasião em que eu sou favorável a um golpe de Estado. Não vai ter golpe de Estado dos Estados Unidos, é claro, mas tem que tirar esse cara do poder. A ONU tem que tirar o Trump. Esse cara quer explodir o mundo. Chega de Trump. Folha Ilustrada. Livro de poemas presta homenagem a Godard. Não mostre quem é que está escrevendo. É Franklin Alves Dacier. Vamos ver se tem um poema aqui. Quem são as pessoas que assistem à retrospectiva completa de Godard? Senhoras e senhores aposentados, jovens de 20 e poucos anos, com camisas floridas, estudantes mais aposentados, revolucionários em potencial, cineastas em potencial e pessoas perdidas. Identifico-me com todas elas. Muito bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Os jornais de segunda-feira são magrinhos, fraquinhos, poucos colunistas interessantes, mas espero ter contribuído com mais algumas informações para vocês formarem sua opinião sobre o Brasil e o mundo. Essa é a TV Solnik, o canal do diálogo, o canal onde iranianos podem conversar com americanos, assim como nos anos da ditadura eu e Paulo Caruso fazíamos no Bar Brasil, onde a oposição e a situação se encontravam. O diálogo é fundamental para os dias de hoje. Chega de fake news, chega de teorias da conspiração, chega de ódio. Bom, só para encerrar, vou cantar as minhas duas novas paródias que eu apresentei ontem em primeira mão. Em homenagem a Elza Soares, essa garota de 90 anos. Se acaso você votasse num cara que não tem classe, não tem coração, não tem pudor, será que tinha coragem de esconder a verdade? Com ele o Brasil só piorou. Eu falo porque o Bolsonaro é um fariseu, falso messias que engana o eleitor. Se ainda a desgraça é pouca, ele não cala a boca e assim só espalha ódio e terror.
Se acaso você votasse num cara que não tem classe, não tem coração, não tem pudor, será que tinha coragem de esconder a verdade? Com ele o Brasil só piorou. Eu falo porque o Bolsonaro é um fariseu, falso messias que engana o eleitor. Se ainda a desgraça é pouca, ele não cala a boca e assim só espalha ódio e terror. E a outra é o grande sucesso da Elza, E Daí Daí. Proibiram que eu votasse, proibiram que eu sorrisse, proibiram que eu sonhasse e cantasse por aí. Roubaram minha paz, o meu sorriso, não adianta, eu aviso, o eleitor perguntará, e daí, daí? Daí que numa outra eleição é no PT que eu vou votar, ninguém vai mudar meu voto, não. Meu, somente meu. Proibiram que eu votasse, proibiram que eu sorrisse, proibiram que eu sonhasse e cantasse por aí. Roubaram minha paz, o meu sorriso, não adianta, eu aviso, o eleitor perguntará, e daí, daí? Daí que numa outra eleição é no PT que eu vou votar, ninguém vai mudar meu voto, não. Que é meu, somente meu. Bom, meus queridos amigos, estou vendo que não estou agradando muito hoje, a audiência está muito pequena, talvez porque eu tenha começado muito cedo, né? Marco Schneider. Então isso indica que eu vou ter que voltar logo para fazer mais um programa, talvez ao meio-dia, porque preciso pagar minhas dívidas. Ele está dizendo que o Soleimani era amado pela população do Irã. Paulo Parente está me elogiando, muito obrigado. Bom, então me despeço de vocês por enquanto, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por colaborarem, muito obrigado por me ouvirem, por me aguentarem. Adriano Silva disse que estava todo no Bom Dia 247, muito bem, claro, o 247 é a nave mãe e a TV Solnic é apenas uma filial. De qualquer modo, muito obrigado a todos vocês. Eu volto logo mais então, para a gente conversar um pouco, vamos ver se terei mais audiência. Muito obrigado a todos, até a próxima.